Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Começando quinta-feira aí, obviamente chateado, estressado, né, depois de mais uma derrota no clássico contra o Flamengo aí, né, o primeiro clássico da temporada de 2026. Então a gente vai falar, né, analisar aqui um pouco o que aconteceu ontem, né, quais foram os principais erros cometidos pelo Vasco aí, para mais uma vez não conseguir, né, bater de frente, não conseguir sair vitorioso aí dessa partida contra o Flamengo. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto que isso pode ter, né, internamente agora, né, para os próximos jogos do Campeonato Carioca e também para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E vamos trazer os detalhes aí sobre os jogadores que estão chegando esses dias agora, né? O Vasco espera aí as duas contratações entre hoje e amanhã e tem uma novidade muito importante também em relação ao meia Douglas Luiz, né? Parece que o Vasco chegou a um acerto com o jogador, né? Notícia que acabou pegando muita gente de surpresa ontem à noite, né? Então a gente vai comentar essa notícia e explicar para vocês, né, o que isso significa. Será que o DG realmente está voltando? Será que o DG realmente pode estar vestindo a camisa do Vasco já agora, né, no início do Campeonato Brasileiro? Então já convido você, primeiramente, a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final, né, como sempre, trazendo para vocês todos os detalhes e informações, né, de tudo que está acontecendo no dia a dia do nosso clube. Pedir para a galera que ainda não é inscrita no nosso canal para se inscrever rapidinho, ó, lá embaixo naquele botãozinho escrito inscreva-se, né, marca lá, né, para você todo dia ter acesso aqui às notícias do nosso clube. E quem puder dar aquela força, né, como sempre, deixa o joinha no vídeo, compartilha com a rapaziada e não esqueça de seguir as nossas redes sociais e a nossa página do a nossa página do WhatsApp, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo, né, falando um pouco sobre o clássico de ontem, né, cara? A expectativa é que o Vasco, fosse a campo, conseguisse, né, bater de frente com o Flamengo, né? Como eu falei nos últimos vídeos antes do jogo de ontem, eu achava importante, né, o Flamengo vir ali com o elenco principal. Eu achava que seria muito melhor para o Vasco ter aí à frente uma equipe qualificada, uma equipe que hoje talvez tenha o melhor elenco do futebol brasileiro, para a gente poder testar forças, né? Para a gente poder entender qual é a atual situação do Vasco, né? Qual é a atual, né, situação para a gente poder saber, né, se o Vasco entra no Campeonato Brasileiro perto de estar pronto, se realmente a preparação ainda está muito, mas muito longe do que a gente imagina e quer ver aí na temporada de 2026. E aí o que a gente viu, infelizmente, foi muito decepcionante, né, cara? Tem muito vascaíno que depois do jogo falou: ah, Mário, mas está começando o ano, o time ainda está treinando, o time ainda está se adaptando. Cara, com todo respeito, eu vou ter que discordar dessa opinião, né, cara? O time do Flamengo tá na mesma situação. E para piorar, né, o time do Flamengo, né, o time principal do Flamengo, sequer vinha jogando, né? Sequer vinha ali se preparando para jogar o jogo de ontem, né? A grande verdade é que o Flamengo só foi a campo ontem com o time considerado, né, parte dele titular, porque o time sub-20 do Flamengo tinha perdido 2 jogos e empatado o outro, né? O time principal do Flamengo estava se preparando para estrear na temporada contra o Corinthians, né, naquela Supercopa que vai ter daqui a alguns dias. Então, cara, foi triste, né? O time do Flamengo foi muito superior ao do Vasco, né? Jogou muito mais, criou muito mais, finalizou muito mais, né? Eu acho que a única chance clara de gol que o Vasco teve foi naquela finalização do GB no primeiro tempo, né, que a bola acaba saindo ali perto da trave. Tirando isso, né, a grande verdade foi um grande amasso, né, cara? O Flamengo ali fez o que quis, o Vasco não conseguiu em nenhum momento oferecer perigo, o Vasco em nenhum momento conseguiu trocar passes, né? O Fernando Diniz segue insistindo muito naquela saída de jogo, né, contra uma equipe que marca em cima, que sobe as linhas ali de marcação para dificultar nessa saída de bola do Vasco. O Diniz não muda o esquema, o Diniz não entende, né, que às vezes é necessário você fazer algo diferente. E, cara, outras coisas que aconteceram também foi no intervalo do jogo, né, o Diniz insistentemente manteve o time do primeiro tempo que não estava dando certo, né, manteve a mesma escalação. Poderia ter voltado, por exemplo, com o Puma Rodrigues, que é um cara que traz mais profundidade. Poderia ter tirado o Felipe Coutinho, que não estava jogando absolutamente nada, para entrar com o JP ou para entrar com o Guilherme Estrela, né, 2 jogadores ali, né, que são mais jovens, que trazem, né, algo diferente para dentro de campo. Poderia também, né, no segundo tempo, ter colocado o Rojas, recém-contratado, que querendo ou não entrou no último jogo, querendo o jogo, indo para cima, né, buscando ali ser um pouco mais ofensivo, mas não, né, o Fernando Diniz esperou, acabou que o Cauã Barros ali
numa displicência, nem acho que era para ser expulso, mas numa displicência acabou levando o cartão vermelho. E aí o que faz o Diniz? Em vez de tirar o Felipe Coutinho, que andava em campo, andava literalmente fora de forma, pesado, ele vai lá e tira o GB. Para mim era para tirar os dois, para ser bem sincero, o GB também não estava jogando bem. Tirava o GB, tirava o Coutinho, botava o David, botava o JP, botava o Estrela, botava o Rojas, mas não. Mantém ali, né, o Felipe Coutinho em campo, entra com o Hugo Moura, enfim, né, mudanças ali, sinceramente, que deixam o torcedor irritado, né, que fazem com que o torcedor, mais uma vez, duvide, né, das escolhas do nosso treinador aí nesse começo de temporada. Mas, enfim, uma derrota que, querendo ou não, abala, é clássico, né, o principal clássico do futebol carioca, é óbvio que isso aí tem um impacto interno grande, a gente sabe disso, né, ainda mais agora, né, com a saída do Verratti, que era o grande líder do vestiário, com a saída do Ryan, que era o grande líder técnico e ofensivo do Vasco, mas enfim, é uma derrota, né? Agora é tentar recolher esses cacos, olhar para cima, entender o que deu errado, né? Torcer, né, para que no próximo jogo o Fernando Diniz leve a campo um time mais coeso, mais inteligente, mais ofensivo e que não seja insistentemente burro nas decisões que ele toma aí, né, o nosso treinador. Mas enfim, né, o Vasco agora vai ter que se preparar aí para a próxima partida do Carioca. A gente fica estacionado com 4 pontos na tabela, né, correndo o risco de não se classificar, né, para as semifinais. Lembrando que esse ano o Carioca é tiro curto, são apenas 6 jogos. O Vasco agora já fez 3 partidas, tem 3 jogos pela frente, sendo que um desses jogos é um clássico, né, que a gente vai ter aí nessas 3 partidas aí consecutivas aí que teremos aí nos próximos jogos. E é isso, cara, torcer para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, positiva dentro do clube, e que a gente possa aí conseguir esses resultados para passar aí para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas falando agora sobre outros assuntos, né? O Vasco espera aí a chegada dos 2 atacantes agora nos próximos dias. O atacante Brenner deve chegar ao Rio de Janeiro às 7 horas da manhã dessa sexta-feira, né? Então amanhã o Brenner chegando aí já para se apresentar ao Fernando Diniz, e o Inestrosa, mesma coisa, né? Deve chegar ou hoje à noite ou amanhã também, né? Em algum momento do dia aí, os dois provavelmente aí já se apresentando ao Fernando Diniz. Não vão ser obviamente utilizados nesse próximo jogo, não acredito que terão condições também de jogar na 5ª rodada, talvez na 6ª rodada os dois aí possam estar ajudando o Vasco aí nesse último jogo da fase de grupos do Campeonato Carioca. E obviamente fica expectativa, né, porque são 2 contratações de altíssimo valor, né, que o Vasco está gastando. O Inestrosa, o Vasco está pagando 6 milhões de euros, o Brenner, o Vasco está gastando 5 milhões de euros, então somando aí os dois, a gente está falando de quase 70 milhões de reais de investimento nesses 2 atletas, que chegam os 2 para serem titulares, os 2 chegam para ter um protagonismo, para elevar o nível técnico, o nível ofensivo, o nível, né, de velocidade nesse ataque do Vasco, que nitidamente está muito abaixo do desejado. Inclusive muita gente ontem após o jogo pedindo, né, que o Nuno Moreira saia da posição de atacante e venha jogar na vaga do Felipe Coutinho ali mais centralizado. E agora uma notícia, cara, que acabou pegando muita gente de surpresa, né, logo antes do jogo ontem começar, que é a situação do Douglas Luiz, cara. A notícia que foi trazida aí pelos setoristas que cobrem o Vasco é que o Douglas Luiz teria chegado a um acordo verbal com o Vasco. Que acordo é esse, né, cara? Um acordo em relação a salário, em relação a tempo, né, de contrato que ele poderia estar chegando ao Gigante da Colina. Mas o fato é, o Douglas Luiz, ele tem um contrato vigente com a equipe da Juventus da Itália, ele está emprestado à equipe do Nottingham Forest da Inglaterra, ou seja, para o Douglas Luiz vir ao Vasco da Gama, ele teria que primeiro conseguir um rompimento, né, uma quebra de contrato com o clube da Inglaterra, o Nottingham Forest, e aí na Juventus ele teria que convencer a equipe italiana a liberá-lo por empréstimo ao Vasco aí até o final de 2026, né? Parece que os empresários do DG estão muito confiantes que eles vão conseguir, né, fazer essa negociação, porque seria importante para o Douglas Luiz recuperar confiança, recuperar autoestima, né? Parece que o sonho dele ainda é conseguir chegar à Copa do Mundo agora de 2026, né? Parece que ele teve uma conversa com membros da CBF e juntamente ali com membros, né, da própria comissão técnica do Carlo Ancelotti, e segundo, né, as informações é que ele só teria condições de voltar à seleção se tivesse jogando ativamente, o que não está acontecendo lá na Inglaterra nesse momento. Então, aguardar, né, esperar aí as cenas agora dos próximos capítulos. Se você me perguntar se eu gostaria de ver o DG no Vasco, é claro, irmão, é um craque, é um baita jogador,
jogador tem apenas 27 anos de idade, então tem muita, mas muita bola ainda para jogar aí nessa carreira dele. E óbvio que um retorno para o Brasil, um retorno para o Rio de Janeiro, um retorno para o clube, né, de onde ele surgiu, eu acho que seria muito bacana para a carreira do jogador. Mas óbvio que não é uma negociação simples, né, envolve muita grana, envolve 3 clubes, né, que é o Vasco, a Juventus e o clube inglês, o Nottingham Forest. Mas enfim, né, o principal é que o jogador quer voltar, é que o jogador já teria, né, um entendimento entre o Vasco e os 6 empresários. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.